Trabalhar à noite não é para qualquer um. O silêncio da madrugada tem um peso diferente. Imagine estar sozinho, no meio do nada, e perceber que o seu cliente não deveria estar vivo. Lucas viveu isso na pele em um posto isolado no interior do Paraná. Ele não fugiu de imediato. Ele encarou o desconhecido. E a forma como fez isso vai mudar o seu jeito de olhar para o escuro. Lucas era frentista há anos, acostumado com a solidão das estradas. Ele gostava da paz, mas naquela quinta-feira abafada, o ar parecia mais pesado. Ele sentia que algo estranho estava para acontecer. O relógio marcava 2 da manhã quando o primeiro sinal surgiu. Um som de motor que não combinava com os carros de hoje. O posto Horizonte ficava em um trecho esquecido da rodovia. Lucas estava organizando as prateleiras da loja de conveniência quando ouviu o ruído. Era um motor rouco, antigo, um som que lembrava os anos 80. Ele saiu e viu um Opala preto, coberto por uma fina camada de poeira e umidade. O carro parecia ter saído de um galpão abandonado após décadas. O motorista desceu lentamente. Era um homem magro, de uns 40 anos, vestindo uma camisa social amarelada e calça jeans. O que chamou a atenção de Lucas foi o cabelo. Estava encharcado, grudado na testa, como se ele tivesse acabado de sair de uma tempestade. Mas o céu estava limpo e estrelado. Não chovia há dias naquela região do estado. "Boa noite, chefe. Vai querer completar?" E perguntou Lucas, tentando ignorar a estranheza da situação. O homem olhou para ele com olhos vidrados, distantes, como se estivesse processando a pergunta em câmera lenta. "Completa, sim", respondeu com uma voz rouca que parecia vir do fundo de um poço. "E tem banheiro aqui?" Lucas indicou o lado da loja e disse que a chave estava no balcão. Enquanto o combustível entrava no tanque, o frentista notou um cheiro forte vindo do veículo. Não era gasolina. Era cheiro de lodo, de água parada de rio. A lataria do Opala tinha manchas escuras de ferrugem e umidade que pareciam vivas. O silêncio entre os dois era absoluto e carregado de tensão. O tanque encheu e o visor marcou R$42. O homem tateou o bolso da calça encharcada e tirou 2 notas de 20 e uma de 5. Quando Lucas pegou o dinheiro, sentiu um calafrio. As notas estavam úmidas, quase coladas, e eram modelos antigos que raramente circulavam, embora ainda tivessem valor. "Posso usar o banheiro agora?" E o motorista perguntou mecanicamente. Lucas buscou a chave presa a uma placa de madeira e a entregou. Enquanto o homem caminhava, Lucas percebeu pegadas de água barrenta no concreto seco. O homem entrou e o som da tranca ecoou como um tiro na madrugada. Lucas voltou para a loja, guardou o dinheiro úmido no caixa e ficou esperando o retorno do cliente. 10 minutos se passaram. Depois 15, 20 minutos e nada do motorista sair. Lucas começou a ficar preocupado. O banheiro era minúsculo. Não havia motivo para tanta demora. Ele caminhou até a porta e bateu de leve. "Tudo bem aí, amigo?" Silêncio total. Ele bateu mais forte, mas não obteve resposta. Decidido a ajudar caso o homem tivesse passado mal, Lucas buscou a chave reserva. Ao abrir a porta, o choque foi imediato. O banheiro estava vazio. Não havia ninguém. Mas no chão, bem no centro, havia uma poça de água barrenta e roupas ensopadas. A camisa branca, a calça jeans desbotada e os sapatos pretos. O cheiro de rio e lodo era tão forte que Lucas sentiu o estômago revirar na hora. Lucas recuou trêmulo. Como o homem poderia ter sumido? A janela era pequena demais para uma fuga. Ele correu para fora, esperando que o Opala ainda estivesse lá. O carro continuava parado na bomba. Lucas abriu a porta do motorista e o interior estava encharcado. No banco havia mais água e lama. No assoalho, ele encontrou uma carteira de motorista plastificada, porém úmida por dentro. O nome no documento era Roberto Carlos Silva. A foto era idêntica ao homem que ele acabara de atender, mas a validade do documento era de 1998. O coração de Lucas disparou. Aquilo desafiava toda a lógica. Ele precisava ver as câmeras. Precisava de uma prova de que não estava ficando completamente louco. Dentro da loja, ele ligou o monitor de segurança e rebobinou as imagens até as 2h30. O que ele viu o deixou em estado de choque. No vídeo, Lucas aparecia caminhando sozinho até a bomba. Ele segurava a mangueira no ar, abastecendo o vazio. Ele gesticulava, conversava com o nada e recebia dinheiro de mãos invisíveis. Não havia Opala preto. Não havia motorista de roupas molhadas. Nas filmagens, Lucas parecia um lunático encenando um atendimento fantasma no meio da escuridão. Ele desligou o monitor, as mãos suando frio. Voltou para a bomba e, para seu horror,
O carro tinha desaparecido sem deixar rastros. O chão estava seco. Não havia poça, não havia cheiro, não havia nada. O frentista correu novamente para o banheiro. Tudo estava limpo e seco. As roupas molhadas e a lama tinham sumido como se nunca tivessem existido. Lucas passou o resto da noite em transe, revisando as gravações que mostravam apenas ele e a solidão da estrada. Às 6 da manhã, o dono do posto, Sr. Getúlio, chegou e percebeu o estado do funcionário. Você parece que viu um fantasma, Lucas. O frentista não aguentou e contou tudo. Ele esperava uma risada, mas Getúlio empalideceu. Ele pediu que Lucas descrevesse o carro e o homem. Quando ouviu sobre o Opala preto e o cheiro de rio, o patrão foi até o escritório e voltou com um recorte de jornal amarelado, guardado em uma pasta. O jornal era de 1996. A manchete dizia: Tragédia no Rio, família morre em acidente. A matéria narrava como um Opala preto saiu da pista durante uma tempestade e caiu em um rio próximo, sendo arrastado pela correnteza. Todos os ocupantes morreram afogados. A foto no jornal era de Roberto Carlos Silva, o mesmo homem que Lucas atendeu. O dono do posto explicou que outros funcionários, anos atrás, relataram a mesma cena, mas ninguém acreditava. O espírito parecia preso naquele trajeto. Lucas entendeu que não era uma ameaça, mas um eco de uma vida interrompida. Nas semanas seguintes, o fenômeno se repetiu. Lucas já não sentia medo. Ele sentia tristeza por aquela alma. Eventualmente, Lucas decidiu falar com a aparição. Quando o homem pediu o banheiro pela última vez, Lucas perguntou se ele precisava de ajuda para chegar em casa. O espírito, com o olhar ainda vidrado, murmurou que sua família o esperava. Lucas disse gentilmente: Você vai chegar, tenha fé. O homem deu um sorriso triste, agradeceu e, após entrar no banheiro, nunca mais voltou. O Opala não foi mais visto no posto Horizonte. Lucas continua no turno da noite, mas agora ele sabe que alguns silêncios guardam histórias que só precisam de um pouco de dignidade para encontrar o descanso. Se você vir um carro antigo e úmido na estrada, seja gentil. Pode ser alguém perdido há décadas. Trabalhar à noite não é para qualquer um. O silêncio da madrugada tem um peso diferente. Imagine estar sozinho, no meio do nada, e perceber que o seu cliente não deveria estar vivo. Beatriz viveu isso na pele em um hospital centenário em Porto Alegre. Ela não fugiu de imediato. Ela encarou o desconhecido. E a forma como fez isso vai mudar o seu jeito de olhar para o escuro. Beatriz era cozinheira há décadas e assumiu o turno da madrugada na ala antiga do hospital. Ela preferia o ritmo calmo, longe da correria do dia. Mas o prédio de tetos altos e corredores ecoantes sempre lhe trouxe uma sensação de tempo parado. O refeitório, com seus azulejos verdes desgastados, parecia guardar segredos. A rotina de Beatriz era preparar a ceia para os médicos e enfermeiros do plantão. Sopa quente, café e pães. Naquela segunda-feira de maio, o ar estava gelado, típico do outono gaúcho. Ao entrar na cozinha, ela sentiu um desconforto familiar. Algumas panelas estavam fora do lugar, mas ela ignorou, culpando o pessoal da tarde. Ligou seu rádio de pilha, sintonizando uma rádio local para espantar o silêncio. Por volta das 23h30, enquanto a água fervia, ela ouviu um som seco vindo do salão do refeitório. Era o barulho metálico de algo sendo colocado sobre uma mesa. Não foi um objeto caindo, foi um gesto deliberado. Beatriz parou de cortar os legumes, o coração acelerando levemente. Ela estava sozinha. Beatriz caminhou até a porta do refeitório. As luzes fluorescentes piscavam ritmicamente, lançando sombras longas entre as mesas de fórmica. Tudo parecia em ordem, mas o frio na nuca era persistente. Ela voltou para as panelas, tentando se convencer de que era apenas o prédio antigo estalando com a queda de temperatura. Porém, no fundo, ela sabia a diferença entre um estalo estrutural e o som de uma bandeja tocando à mesa. Pouco depois da meia-noite, os primeiros funcionários chegaram para comer. Entre eles estava o segurança veterano, seu Jorge. Ele mexia o café com um olhar cansado e de vez em quando soltava frases enigmáticas que deixavam Beatriz curiosa sobre o passado daquele lugar. Melhor não deixar esse rádio ligado depois das 2, guria, disse Jorge em tom de aviso. Ele explicou que certas vibrações atraíam o que não devia. Beatriz começou a notar detalhes que antes ignorava. O relógio de parede da cozinha, um modelo antigo de ponteiros, simplesmente travava todas as noites exatamente às 3h03 da manhã. Ficava parado por 5 minutos e depois voltava a correr como se nada tivesse acontecido. Ela trocou as pilhas,
depois o relógio inteiro, mas o fenômeno persistia. O rádio também começou a falhar, sintonizando chiados que pareciam vozes sussurrando orações em uma língua desconhecida. A sensação de ser observada pelas costas tornou-se constante na despensa. Na madrugada de terça-feira, o mistério tomou forma física. Beatriz voltou da câmara fria e encontrou algo em uma mesa isolada no fundo do refeitório. Uma tigela de cerâmica verde escura, lascada na borda. Não pertencia ao hospital. Dentro, havia uma porção de canja de galinha que exalava um cheiro insuportável de ranço e azedo, como algo esquecido há semanas no calor. Ela sentiu o estômago revirar. Achou que era uma brincadeira de mau gosto dos internos da medicina. Jogou o conteúdo fora. Lavou a tigela com nojo e a deixou em um canto. No dia seguinte, no mesmo horário, a tigela estava lá de novo, com a mesma comida podre. E desta vez, havia uma colher de metal antiga ao lado, suja de restos. Beatriz confrontou seu Jorge sobre a tigela. O segurança suspirou e contou a história de seu Valdir, um antigo auxiliar de limpeza que trabalhou no hospital por 30 anos. Em 2005, Valdir estava jantando naquela mesma mesa quando sofreu um infarto fulminante. Ele morreu com a colher na mão, antes de terminar sua última refeição. Desde então, em certos ciclos, a tigela aparecia. Jorge contou que anos atrás, um estagiário debochado resolveu provar a comida fantasma por aposta. O rapaz cuspiu na hora, dizendo que tinha gosto de terra e morte. No dia seguinte, foi internado com uma infecção inexplicável e convulsões severas. Ficou semanas na UTI e nunca mais voltou a ser o mesmo após a alta. A partir dali, o medo de Beatriz se transformou em uma vigilância constante. Ela evitava olhar para a mesa do fundo. O ambiente parecia ficar mais denso a cada noite, como se o oxigênio estivesse sendo drenado da cozinha. No domingo seguinte, o rádio desligou sozinho com um estalo seco. Beatriz ficou paralisada. Ao olhar pela fresta da porta, viu a tigela verde, mas desta vez ela estava vazia, e a colher repousava ao lado com grãos de arroz grudados, como se alguém tivesse acabado de comer tudo. O cheiro de azedo agora preenchia todo o salão, impregnando no seu jaleco. Ela sentiu que não estava mais sozinha. Havia uma presença sentada ali, saciada, observando-a através da penumbra. De repente, a luz da cozinha piscou violentamente e se apagou. O zumbido dos freezers silenciou, deixando o hospital em um vácuo sonoro absoluto. Beatriz não conseguia se mover, a respiração curta e gelada. No meio daquela escuridão opressiva, ela ouviu um som que nunca esqueceria. O barulho de cerâmica se estilhaçando contra o chão de cimento. Um som final. Quando o gerador de emergência finalmente armou e as luzes voltaram, Beatriz correu até a mesa. A tigela verde estava no chão, partida em 3 pedaços perfeitos. Não havia vento, não havia ninguém, apenas os cacos e um silêncio que, pela primeira vez em meses, parecia leve. Era como se uma dívida de décadas tivesse sido paga. Beatriz não limpou os cacos. Ela pegou sua bolsa, saiu do refeitório e disse apenas uma frase para o segurança na guarita. Eu não volto mais. No dia seguinte, ela foi ao setor de recursos humanos para pedir demissão. A supervisora, uma mulher jovem e pragmática, tentou convencê-la a ficar, oferecendo uma mudança de turno. Beatriz recusou. Quando ela mencionou o nome de seu Valdir, a supervisora ficou pálida por um segundo antes de desconversar, alegando que não havia registros de tal funcionário. Beatriz sorriu tristemente. Ela sabia que o hospital preferia enterrar suas histórias junto com seus mortos. Mas ela tinha visto, sentido e ouvido. A verdade não precisava de registros. Hoje, Beatriz trabalha em uma pequena padaria de bairro. Ela acorda cedo, com o sol nascendo, e o cheiro de pão fresco substituiu o odor de ranço daquela cozinha maldita. Às vezes, quando ouve o som de uma louça quebrando, ela ainda sente um calafrio, mas logo se lembra do silêncio final após a tigela de Valdir se partir. Ela aprendeu a confiar em sua intuição acima de tudo. Se você trabalha à noite e sente que algo está fora do lugar, não ignore. Tem silêncios que pesam mais que gritos e histórias que vão se repetir até encontrarem alguém disposto a ouvir. Beatriz seguiu em frente, deixando para trás as sombras de um turno que lhe ensinou que a paz é o maior dos tesouros. O silêncio da madrugada tem um peso diferente. Imagine estar sozinho, vigiando um condomínio silencioso e perceber que o morador que acabou de passar por você morreu há décadas. Ricardo viveu isso na pele em um residencial de alto padrão. Ele não fugiu de imediato. Ele encarou o desconhecido.
e a forma como fez isso vai mudar o seu jeito de olhar para o escuro. Ricardo era vigilante noturno há anos, preferindo a calma da guarita ao caos do trânsito diurno. Ele achava que sua única preocupação seria conferir crachás e monitorar telas, até que uma madrugada de quinta-feira mudou tudo. O relógio marcava 2h30 quando o portão de ferro estalou. O condomínio ficava em uma área isolada, cercada por mata. Ricardo estava organizando os relatórios na guarita quando ouviu um som metálico e um motor engasgado se aproximando. Não era o ronco de um carro moderno, era um motor rouco, antigo, como aqueles veículos dos anos 80 que raramente aparecem em bairros luxuosos. Pelo monitor, ele viu um Chevette azul escuro parando em frente à cancela. O carro estava coberto de poeira e tinha manchas escuras na lataria que pareciam ferrugem, mas exalavam um odor diferente. O motorista baixou o vidro lentamente. Era um homem magro, de uns 40 anos, vestindo uma camisa social branca amarelada e calça jeans desbotada. O que mais chamou a atenção de Ricardo foi o estado do homem. O cabelo estava encharcado, grudado na testa, como se ele tivesse acabado de sair de uma tempestade. Mas não chovia há horas e o céu estava estrelado. "Boa noite, patrão. Posso entrar?" E perguntou o homem com uma voz rouca, quase um sussurro que parecia vir de longe. Ricardo, seguindo o protocolo, perguntou: "Vai para qual bloco, senhor?" O homem olhou com olhos vidrados para o interior do condomínio e demorou a responder. "Estou tentando chegar em casa. Minha família está esperando", ele disse mecanicamente. O vigilante sentiu um frio na espinha, mas achou que era apenas cansaço do motorista. Enquanto conferia o sistema, Ricardo notou um cheiro forte vindo do carro. Não era cheiro de óleo ou fumaça, era cheiro de água parada, de lodo, como se o veículo tivesse ficado submerso em um rio por muito tempo. "Preciso de um documento", solicitou Ricardo. O homem tateou o bolso da calça encharcada e entregou uma carteira de motorista. Ao tocar o documento, Ricardo sentiu o plástico úmido e embaçado. O nome era Roberto Carlos Silva. O homem então pediu: "Posso usar o banheiro da portaria antes de subir?" Ricardo entregou a chave presa a uma placa de madeira. O homem desceu do carro, deixando pegadas de água barrenta no concreto seco da calçada. Ricardo ficou observando o homem entrar no banheiro e fechar a porta. O barulho da fechadura ecoou no silêncio da guarita. Ele voltou para o sistema para registrar a entrada de Roberto Carlos Silva, mas algo estava errado. A validade da carteira de motorista era de 1998. O coração de Ricardo acelerou. 10 minutos se passaram. Depois 20. O vigilante começou a bater na porta. "Tudo bem aí, senhor?" Silêncio absoluto. Preocupado com um possível desmaio, ele usou a chave reserva. Ao abrir a porta, o choque. O banheiro estava vazio. No chão, apenas uma poça de água barrenta e as roupas do homem, a camisa branca e a calça jeans, ensopadas e cheirando a rio. O vigilante recuou trêmulo, sentindo o estômago revirar com o cheiro de lodo. Não havia como o homem ter saído pela janela minúscula. Ele correu de volta para a cancela, esperando ver o Chevette azul. Mas o carro ainda estava lá, parado e silencioso. Ricardo abriu a porta do motorista. O estofado estava encharcado, como se alguém tivesse sentado ali com roupas molhadas. No banco, ele viu pequenas algas grudadas no tecido, como se tivessem vindo do fundo de um rio. Desesperado, ele correu para a sala de monitoramento para ver o que as câmeras tinham gravado. Ele precisava de uma prova de que não estava ficando louco no meio do seu turno. Ele rebobinou as imagens até as 2h30. O que viu o deixou paralisado de pavor. No vídeo, Ricardo aparecia falando sozinho diante da cancela aberta. Ele esticava a mão para pegar um documento invisível e entregava a chave do banheiro para o nada. Não havia Chevette azul nas imagens. Não havia motorista de roupas molhadas. Na tela, o vigilante parecia um lunático encenando um atendimento fantasma na escuridão da entrada. Ele desligou o monitor com as mãos tremendo, convencido de que era uma falha no sistema. Mas ao voltar para a frente da guarita, o carro tinha sumido completamente e o chão estava seco, sem rastro de água ou lama. Na manhã seguinte, o supervisor, Sr. Antônio, chegou e encontrou Ricardo pálido. "Parece que viu assombração", brincou o chefe. Ricardo contou tudo: o carro invisível para as câmeras, as roupas molhadas no banheiro e o nome Roberto Carlos Silva. Antônio perdeu a cor na hora. Ele se sentou e contou que, anos antes, outro vigilante chamado João havia relatado exatamente a mesma cena e acabou sendo demitido por acharem que estava louco.
O supervisor então abriu um arquivo de documentos antigos e tirou um recorte de jornal de 1996. A manchete dizia: acidente fatal. Carro cai no rio e família inteira morre afogada. O jornal mostrava a foto de um Chevette azul sendo retirado de um rio próximo dali após uma tempestade. O motorista era Roberto Carlos Silva. Ele tinha morrido há quase 30 anos tentando chegar em casa com a esposa e os filhos. Ricardo percebeu que o espírito não queria fazer mal. Ele estava apenas preso em um ciclo eterno, tentando atravessar o portão do condomínio para encontrar o descanso que nunca teve. Semanas depois, o motor rouco soou novamente na madrugada. Ricardo, já preparado, não sentiu medo, mas uma profunda tristeza. Ele atendeu o cliente fantasma com a mesma educação de sempre, cumprindo o ritual. Desta vez, quando Roberto pediu para entrar, Ricardo disse gentilmente: "Sua família está em paz, Roberto. Você pode ir para casa agora." O homem deu um sorriso triste, mas aliviado, e agradeceu antes de entrar no banheiro pela última vez. Depois daquela conversa, o Chevette azul nunca mais apareceu na Guarita 4. Ricardo continua no turno da noite e aprendeu que, às vezes, ser vigilante significa ajudar quem ficou perdido pelo caminho a encontrar o seu lugar de descanso. Se você trabalha de madrugada e ouvir um motor antigo, seja gentil. Pode ser apenas alguém tentando, depois de 30 anos, finalmente chegar em casa.